A ionização do ácido fluoretanoico é representada por essa equação química aqui, e aí o texto diz o seguinte, olha, considere uma solução aquosa com concentração desse ácido igual a 0,05 mol por litro e grau de ionização de 20%. Ele pede para calcular o pH desta solução e a constante de equilíbrio da reação de ionização. Bom, então como está dando grau de ionização, pede para a gente fazer o cálculo da constante de equilíbrio, ainda pede o valor do pH, tem uma forma bem fácil, bem tranquila da gente resolver isso, seria o seguinte, ó, eu vou começar aqui no caso, fazendo o cálculo da constante de equilíbrio, que no caso seria um pouquinho mais demorado, né? Então, vou fazer a segunda parte aqui primeiro. Então, a gente pode utilizar a lei da diluição de Ostwald, né? A formulazinha que é a constante de ionização é igual à molaridade, a concentração em quantidade de matéria, nesse caso do ácido, multiplicando o grau de ionização elevado ao quadrado, e como o grau de ionização é 20%, aqui obrigatoriamente eu tenho que colocar como denominador 1 menos alfa, tá? Quando eu tenho ácidos fracos, esse 1 menos alfa vai dar praticamente 1, então a gente nem coloca o denominador, né? Fica só KI é igual a molaridade do ácido vezes alfa ao quadrado. Logo, a gente quer saber o valor da constante de ionização é igual à concentração do ácido, que é 0,05 mol por litro, que eu vou colocar como 5 vezes 10 na menos 2, tá? O grau de ionização, que é 20% aqui, eu vou colocar como 0,2, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 na menos 1, isso daqui é elevado ao quadrado. Então, entenda, 20%, eu não posso colocar 20 aqui, eu tenho que colocar 0,2, tá ligado? O alfa é entre 1 e 0. 1 seria 100% e 0 seria 0%, né? Então, 20% é 0,2. Só que aí eu já passei para a notação aqui para facilitar, tá? E 1 menos alfa, eu teria aqui 1 menos o alfa aqui como é 0,2. Aí eu teria o seguinte, ó, continuando aqui, ó, a gente teria que a constante de ionização é igual a 5 vezes 10 na menos 2, multiplica 2 ao quadrado vai dar 4, 10 na menos 1 ao quadrado vai dar 10 na menos 2, dividido por 1 menos 0,2 vai dar 0,8, né? Vou colocar 8 vezes 10 na menos 1. Logo, 5 vezes 4 vai dar 20, vezes 10 na menos 4, dividido por 8 vezes 10 na menos 1. Logo, aí a gente teria o seguinte, 20 dividido por 8, a gente vai chegar no valor de 2,5, aí 10 na menos 4 dividido por 10 na menos 1, a gente vai ter 10 na menos 3, né? Que a gente vai subtrair menos 4 com menos 1, vai dar mais 1, então menos 4 mais 1 vai dar menos 3. Então, esse é o valor da constante de ionização, tá? 2,5 vezes 10 na menos 3. Aí, agora a gente vai para o cálculo do pH. Como tá dando grau de ionização, a gente também pode utilizar uma formulazinha para ir mais rápido, que é a concentração de H+, é igual à concentração do ácido em quantidade de matéria, né, em mol por litro, multiplicando o número de hidrogênios que vão se ionizar, multiplicando. Aí, nesse caso aqui, eu até coloquei aqui errado, eu coloquei direto 1, mas aqui eu vou colocar X aqui. No caso, esse X é igual a 1, tá? É porque eu falei uma coisa, mas pensei em outra. Então, o número de hidrogênios ionizáveis multiplicando o alfa, tá? Então, essa formulazinha aqui vai me dar a concentração de H+, porque se eu quero o pH, não sei se você lembra que pH nada mais é do que menos o logaritmo da concentração de H+, tá? Então, se eu calcular a concentração de H+, eu jogo aqui nessa outra formulazinha aqui. Então, continuando. Concentração do ácido é 5 vezes 10 na menos 2. Aí, o número de hidrogênios ionizáveis, tá vendo que aqui, ó, só tem esse daqui, que foi o que saiu. Então, a gente vai ter 1, né? Por isso que aquela hora eu coloquei aqui 1. E o alfa é 20%, é 0,2. Eu vou colocar aqui já em notação científica. 2 vezes 10 na menos 1. Então, a gente vai ter que H+ é igual a quanto? Ó, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 10 na menos 3, né? A gente soma aqui os expoentes. Logo, a concentração de H+ é igual a 1 vezes 10 na menos 2. Logo, como pH é igual a menos o log da concentração de H+, então o log de 10 na menos 2 é menos 2, logo pH é igual a 2, beleza? Então essa daqui é a segunda resposta. Dá para fazer isso daqui por estequiometria, regra de 3 e tal, mas vai ser um pouquinho trabalhado. Se por acaso você quer ver essa resolução por regra de 3 e tal, quer saber como seria, qualquer coisa, você me dá uma chamada aí, que eu mando aí esses detalhes aí para você, beleza? Mas a princípio é isso, tá, galera? A gente primeiro fez a segunda parte e aí depois fez a primeira aqui, mas enfim, poderia ter feito a primeira também. Eu comecei aqui pelo CAI aqui, que eu acho que seria um pouquinho mais demorado, né? E também seria a grande dificuldade aqui para essa questão. Bom, então é isso, galera. Questão aí de número 7 finalizada, e era só uma questão de organizar a resposta para o corretor.